a morte chegou! Sim, assim como a morte de uma personagem muito importante, nesse que foi pra mim o melhor episódio de Agatha All Alone, episódio 7, agora resumo e análise completa. In the end, all roads lead to me. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui. Vamos falar dela, a Rio Vidal, que foi confirmada agora como morte. Mais uma revelação que a gente já sabia por causa de vazamentos, mas a forma como foi revelada foi muito legal. Mas antes de a gente falar sobre isso, já deixa o seu like, metralha esse like, clica no like aí e comenta aí embaixo hashtag morte. Porque é o grande momento para essa temporada final, já que na semana que vem são os 2 últimos episódios, todos na quarta-feira, os 2 últimos. Então é a última semana para você jogar suas cartas de teorias e acompanhar tudo aqui com a gente. Quem pegou a referência das cartas, hein? Episódio sobre a Lilia Calderu, como foi legal eles revelando pra gente ela indo mentalmente, né? Entre passado, presente e futuro, e explicando coisas dos episódios anteriores, né? Dela parecendo que saía de si, falava algo sem sentido, porque era algo que tinha a ver com algo que ela estava vivendo, ou no futuro, ou no presente. E é incrível ela descobrindo que ela tinha como missão, nesse Coven, que ela durante anos negou, durante séculos, né? Negou fazer parte de um Coven, ter que se sacrificar para salvar o resto do Coven. Que maravilha! Eu não consigo descrever para vocês a forma como eles mostraram esse presente, passado e futuro da Lilia. Ela indo mentalmente entre os lugares. Cara, como foi bem escrito esse episódio. Porque para você se confundir num episódio como esse, é muito grande. Teve só uma hora ali que eu não entendi, mas depois ficou claro, porque foi de propósito a confusão. Cara, que legal, muito bem feito. E a revelação da morte, cara. A Rio Vidal aparecendo pra Lilia e falando aquela famosa frase: todos os caminhos levam a mim. Ou seja, a morte. Você não tem como escapar da morte, meu amigo. Vai viver, né? Tipo isso, a série legal nesse ponto, falando pra gente, porra, vai viver. Porque no fim, o fim é igual pra todo mundo. Agora, como diria meu amigo Luciano, se a morte for que nem essa daí, nós não estamos tão mal assim, né? Eu tenho uma pergunta. Você gostaria que a morte viesse te buscar? Até ia já agora, em busca. Porra, eu não sabia que a morte era tão legal assim. Então foi revelado, né, que a Bruxa Verde original é a Rio Vidal e ela é a morte. Vamos ver como eles vão trabalhar isso, a questão do Blackheart, o próprio Billy já sendo confirmado como o verdadeiro Blackheart do Coven. Então era pra ele fazer parte do Coven e não a Rio Vidal. Confirmando também que a Agatha sabia que a Rio Vidal é a morte. E isso vai ser trabalhado, galera, porque no caminho do Billy e da Agatha até a próxima aprovação, que era da Lilia, ele fala 2 coisas, pelo menos, muito interessantes. Ele pergunta pra Agatha se a Wanda Maximoff, né, morreu de verdade. E a Agatha fala que sim. Não, talvez. Essa é a frase da Agatha. Perfeito, porque ninguém sabe, né? O Kevinho é a Marvel brincando com a gente. E isso é sensacional. Já não acho que ela vai aparecer mais não, ok? Por quê? Porque o Billy, num outro momento, ele fala: a Wanda não é minha mãe, eu tenho uma mãe. E faz parte dessa confusão dele, até perguntando pras cartas ali mais pra frente com a Lilia, né? Se ele é o Billy ou se ele é o William Kaplan. Então, ele nessa dúvida, porra, deve ser doloroso demais você viver sem saber quem você é. Porque ele não lembra da vida dele como Billy, né? Lá no Rex, com a Wanda, com o Visão. Ele só lembra do Tommy e ele quer o Tommy. Então tudo isso é muito louco. Parabéns pra essa série. E uma outra coisa que o Billy fala pra Agatha é: ele coloca em dúvida se ela já esteve no caminho. E ela faz uma cara de dor. Porque certamente esse caminho custou caro pra ela na primeira vez. Eu até acho que ela realmente esteve no caminho. Mas isso pode ter custado o filho dela, isso pode ter a ver com o Darkhold, com a morte. Tudo isso vai se juntar no episódio final. Pode ter certeza, nos 2 últimos episódios, semana que vem, a gente vai entender tudo isso com muita sabedoria. Eis então que a Lilia e a outra bruxa lá, que sinceramente eu não lembro o nome, a única que eu não lembro o nome porque pra mim foi a mais qualquer coisa, sabe? Elas conseguem voltar pra aprovação, pro caminho das bruxas,
E elas acabam ali, né, todo mundo junto, numa caracterização muito legal de bruxas famosas, né? O Billy como Malévola pra mim foi o que mais chamou a atenção, muito bem caracterizado, diga-se de passagem. Elas conseguem concluir a missão e a Lilia, ela então, depois de tudo isso, né, de ver presente, passado e futuro, ela sabe que ela tem que se sacrificar pelo Coven. E as 7 de Salem elas chegam. Então, enquanto o Billy, a Agatha e a outra bruxa saem da provação já concluída, né, com o caminho aberto, e com a próxima missão sendo a da bruxa verde, a Lilia fica para morrer em nome do Coven dela. As outras 7 de Salem, as bruxas 7 de Salem, acabam morrendo também, mas isso acaba custando a vida da Lilia. Como eu imagino que a gente deve vir na semana que vem, com a morte, começando com a morte, buscando a Lilia, buscando a Alice que morreu também, talvez até a própria senhora Hart, a gente conheça um pouco mais dessa história da morte pra gente ter a aprovação dela, porque aí sim ela ali junto com o Billy, a gente vai ter esse desfecho muito interessante. Então para não perder nada, e amanhã também nessa quinta-feira, cobertura completa de Venom 3, você se inscreve no canal e aciona o sininho para você não perder nada aqui com a gente. Vai ter muita teoria de Agatha, semana final, como eu disse, pra gente jogar as nossas teorias na mesa e ver o que a gente acerta e o que a gente erra. Para não perder a cobertura completa de Venom, também deixa o seu like, que é muito importante, tanto para você, para que o YouTube te mostre mais vídeos meus, mas também para que outras pessoas cheguem aqui no canal graças ao seu like, ele é fundamental, perfeito? Então fica aqui com a gente, aqui na tela tem a playlist completa de Agatha, com análises, resumos, teorias, informações, tudo para você. Então confere aqui e já tem mais uma teoria chegando para você, porque é o forte da casa, né? A gente não aguenta sem uma teoria de Agatha.